Que a misericórdia, meu irmão, seja glorificada, agora e para sempre. Estamos com o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos mais pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis entre vós sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis. Vós tendes um coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. E Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Queridos irmãos, nós estamos diante de uma atitude de Jesus, uma postura de nosso Senhor frente aos discípulos, que precisamos compreendê-la primeiramente para depois compreender o que significa aí primeiro os fariseus e Herodes, juntamente, que disseminavam fermento estragado, né? Então, primeiramente, precisamos compreender que Jesus, nosso Senhor, Ele está diante dos apóstolos assumindo uma postura de mestre, um mestre amoroso, um mestre que se preocupa com o crescimento dos seus seguidores. Vejam bem, estes discípulos, eles estavam, alguns, há mais tempo caminhando com Jesus, outros menos. Mas todos estavam começando uma caminhada espiritual com Deus. No entanto, essas pessoas, elas estavam vindo exatamente ali de uma sociedade que estava impregnada de um comportamento farisaico, de um comportamento que provinha dessa turma dos fariseus. Mas também vinham de uma sociedade que também estava contagiada, contaminada da postura de Herodes, do comportamento de Herodes. Vocês sabem muito bem que quem está à frente influencia nos seus seguidores. Quem está no alto influencia naqueles todos que estão ali. Então, exatamente, eles trazem consigo toda essa realidade do mundo, dos fariseus e de Herodes. E o Senhor agora quer levá-los a compreender isso, a compreender que eles estão se encaminhando num caminho novo, mas ainda não são totalmente renovados. Jesus quer ajudá-los a compreender que é preciso que eles deem um passo mais profundo, em águas mais profundas no seu processo de mudança de vida. Porque Jesus precisava contar com eles. Jesus precisava contar com esses homens e que fossem de tal maneira preparados, formados, que ao levar a palavra dele ao mundo, a levasse de modo cristalino, sem perigo de contaminação, sem perigo de deturpassem essa palavra, desviar-se os verdadeiros ensinamentos de Cristo. Para isso, eles primeiros deveriam então se purificar. Eles primeiros precisariam beber dessa palavra cristalina. É por isso que Jesus está demorando-se com eles. Mas se Jesus fala preocupado com o fermento dos fariseus, o que poderíamos entender, falar sobre isso? Alguns pontos, meu irmão. Primeiro,
aspecto do fermento dos fariseus é o aspecto do idealismo messiânico. Eles tinham uma ideia formada de que o Messias viria para eles e que esse Messias seria exatamente nacionalista, um político que governaria toda aquela nação com cetro de ferro, que implantaria novos princípios de comportamento político, novos ensinamentos sociais, novas posturas sociais. Mas Jesus não demonstrou isso. Segundo aspecto do fariseu é que eles viviam aparentemente como alguém que acreditavam na lei, que seguiam a lei, mas na verdade somente naquilo que lhes convinham, somente naquilo que lhes interessava. Eram pessoas que, levadas por um moralismo, passavam por cima das vidas, passavam por cima dos humildes, inclusive dos próprios apóstolos e do próprio Jesus, se pudessem. Terceiro, nós podemos ver nesse fermento farisaico, é que eles não procuravam ver o Deus verdadeiro. Eles não seguiam o Deus verdadeiro, eles seguiam a lei, eles seguiam preceitos. Portanto, era como sino, né? O sino que ecoa, mas ele é vazio. Quarto ponto que poderíamos ainda refletir sobre esse fariseirismo era que eram as pessoas que, não obstante a falar de Deus, a pregar a palavra, a falar da eternidade, por exemplo, guardavam no seu coração e manifestavam no seu comportamento uma terrível maldade. Eram pessoas de coração cheios de maldade, de maquinação. E, inclusive, vocês percebem que eles matavam as pessoas. Em nome da lei, eles matavam, sem piedade. Mataram discípulos e depois estavam tentando, inclusive, matar a Jesus e chegaram a isso. Chegaram a matá-lo, a crucificá-lo. Então, meus irmãos, quando Jesus diz assim, olha, toma cuidado com o fermento dos fariseus, está dizendo, toma cuidado com a postura que vocês estão trazendo ainda e que procedem, essas posturas têm origem lá no comportamento dos fariseus. Vocês aprenderam com eles. Herodes, por sua vez, meu irmão, ele até tinha uma certa fé em Jesus. Então, primeiro ponto, uma fé supersticiosa. Jesus dizia, aliás, o Pilatos muitas vezes deixou claro que ele queria ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Mas ele não queria ver Jesus para contemplar o Deus vivo, para adorá-lo, para glorificá-lo como seu Deus, como seu Senhor, para ouvir sobre o caminho da eternidade. Herodes queria sim encontrar-se com Jesus por uma questão mesmo de espetáculo, de superstição. Herodes queria ver Jesus fazer milagres diante dos seus olhos, como faziam exatamente aqueles palhaços de circo no seu palácio. Para diverti-lo, eles faziam aquelas palhaçadas todas, aquelas mágicas. Então Herodes buscava Jesus por essa postura. Depois ainda um outro aspecto desse veneno, né? Deste fermento de Herodes, era exatamente a imoralidade. A imoralidade transbordava no olhar, no falar, no comportar de Herodes.
E de tal maneira que foi exatamente a sua imoralidade que mereceu a chamada de atenção de João Batista. Exatamente. E por conta disso, ele vai mandar matar João Batista? Não foi Herodíades a mesma coisa? Ele poderia não ter feito e fez. Ele também admirava João Batista, mas com a mesma admiração que admirava Jesus. Então, quando nosso Senhor diz aí, irmão, que é preciso não nos envolvermos, aliás, não nos envolver, ele precisa, os apóstolos, os discípulos eles precisam cuidar desse fariseísmo e cuidar também desse fermento de Herodes, é porque eles estavam contaminados com ambos os fermentos. Eles também reproduziam na sua vida, e Jesus percebia isso, mesmo nesse caminhar como discípulos. Jesus percebia essa contaminação deste fermento que foi disseminado e que estava impregnado na mente, no inconsciente, no comportamento destes discípulos. Jesus diz: toma cuidado, vocês precisam se libertar disso. Queridos irmãos, quantos de nós vemos se repetir essa história, né? No comportamento do povo de Deus, está presente e em muito esses fermentos, tanto dos fariseus como de Herodes. E nós precisamos também, nós que estamos desejosos de uma vida nova, de caminhar com Jesus, perguntar se também nós não trazemos em nós estes fermentos. Agora o fermento do mundo, né? Nós bebemos, a gente está vindo deste mundo, a gente teve um encontro com Deus, a gente está se formando em Deus, mas o quanto que ainda temos que batalhar para nos limparmos, como os discípulos tiveram que fazer, para nos libertar de tudo que é mundano, de tudo que é da nossa época. O quanto que nós temos que batalhar, porque nós queremos uma vida nova. E Jesus fala para Nicodemos claramente: quem não nascer de novo, quem não deixar para trás os fermentos do mundo de hoje, quem não nascer da água e do Espírito Santo, não entrará no reino dos céus. Que o Senhor, então, nos ajude a sermos novas criaturas renovadas no Espírito, na água e no fogo. Vou ficando por aqui, até amanhã, com a graça de Deus.